Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no espaço da ABPOD, na campus, representando o Spreaker. Eu sou a Ananda, trabalho no marketing do Spreaker e também sou podcaster. E hoje vou estar aqui com vocês falando sobre monetização de podcasts, que é um tema que vem ganhando mais notoriedade à medida em que os nossos podcasters vão se desenvolvendo, né, e vão se tornando mais profissionais. E só para avisar, a primeira metade desse espaço vai ser dedicada a essa apresentação sobre formas de monetização e depois vai rolar um bate-papo meu junto com Gabriel Tuller, que é produtor e editor de podcasts. Então, sem mais delongas, eu vou começar a compartilhar minha tela. Vamos lá. Acredito que vocês consigam ver. Ok. Deixa eu só me certificar que está tudo certo. Vamos lá, então. Como monetizar o seu podcast? Antes da gente entrar no assunto, eu quero fazer uma breve apresentação do Spreaker, que é uma plataforma que permite que vocês façam a hospedagem, a distribuição para os agregadores e também a monetização programática do podcast em um só lugar. Tanto podcasters independentes, quanto os chamados publishers, que são como são chamados as empresas que gerenciam um grande conteúdo, um grande volume de conteúdo em áudio. Eu vou rodar esse vídeo aqui de 1 minutinho, que fica mais fácil, só para dar uma ideia do que é o Spreaker. Todas as ferramentas para você criar, distribuir e monetizar um podcast. Você pode ter diversos podcasts dentro da mesma conta, tornando mais fácil gerenciar o seu catálogo. Em alguns cliques, você distribui o seu podcast para todos os agregadores. No Spreaker, você personaliza o seu feed RSS do jeito que quiser. Há diversas ferramentas disponíveis para você, como o upload e o agendamento de múltiplos episódios de uma só vez. O Spreaker também fornece estatísticas profissionais sobre a sua audiência e os seus episódios, como o número de downloads, onde estão os seus ouvintes e muito mais. Além disso, se você habilitar o programa de monetização, seu podcast vai começar a gerar receita sem que você tenha o trabalho de procurar apoiadores. E se você grava podcasts do celular, poderá acessar todas essas ferramentas na versão mobile. Comece a usar o Spreaker gratuitamente e descubra como é fácil fazer um podcast. Ok, então depois vocês podem ir lá dar uma futricada no site do Spreaker, saber quais são as possibilidades. Mas então, bora falar sobre as formas de monetização. Eu acho que a gente já está bem familiarizado, tanto como podcasters, como enquanto ouvintes, né, com as chamadas menções, né, as menções de marca, e também o branded content, que é quando uma marca, um produto está inserido dentro de um quadro, dentro de um episódio. E essas formas são, sim, muito válidas, são muito usadas, mas, para além delas, existem outras maneiras de monetizar podcast, como programático, programa de membros, entre outros, e é nessas outras formas que eu quero falar um pouco mais hoje, porque eu acho que elas precisam de um pouco mais de visibilidade. Mas eu quero também falar, antes de entrar nesse assunto, do dicionário da monetização, porque mesmo os podcasters mais experientes muitas vezes não conhecem alguns termos da monetização de podcasts, que muitas vezes tem a ver até com marketing digital. Então tem algumas palavras em inglês, tem palavras do marketing, e eu acho que é importante eu entrar nesse vocabulário para depois as outras coisas ficarem mais fáceis de serem compreendidas. Então vamos lá. Os ads programáticos, né, ou anúncios programáticos. Essa é uma forma automática de inserir, né, de comprar anúncios de áudio. Ela está altamente relacionada com a monetização programática, é basicamente a mesma coisa. Inserção dinâmica, Dynamic Ad Insertion, esse é um mecanismo que permite inserir anúncios perfeitamente dentro de um podcast, de uma maneira parecida com a que acontece no YouTube. Então, são aqueles anúncios que variam de acordo com alguns critérios, que não são sempre os mesmos anúncios. Live reads ou host reads são como são chamadas, né, no dicionário oficial da monetização, as menções, né, que a gente fala no Brasil. Então, é quando o anúncio é lido ao vivo pelo apresentador do podcast, né? Então, essas nós já estamos acostumados. E os host read ads, isso é uma coisa nova, que ainda não existe, não se pratica no Brasil, mas já existe tecnologia para isso. E por isso que eu quis trazer para a gente ficar atento, porque eu acho que esse é um futuro bem próximo. Ela é uma menção feita pelo apresentador, mas ela é inserida de forma dinâmica. Então, imaginem, trazendo um exemplo do YouTube, tá?
um canal do YouTube, né, tem vários anúncios no meio do vídeo. O vídeo tem vários anúncios. Imaginem que aqueles anúncios que rodam no meio do vídeo são feitos de maneira muito natural e integrada pelo próprio YouTuber. Então, existe uma tecnologia que permite fazer esses host-read ads. Baked in é uma outra palavra muito usada na monetização de podcasts, que se trata de um anúncio que não é dinâmico. Ele é um anúncio que está fixo, gravado para sempre no teu programa. Então, as menções são baked in. Então, se vocês escutarem isso, saibam que se trata de um anúncio que está fixo, que está lá para sempre. E o branded content, a gente já está mais familiarizado, é o conteúdo de marca, né? Ou branded content, a gente usa as duas versões no Brasil, que é um quadro ou um episódio dedicado a um produto, mas esse approach é sempre em forma de conteúdo. Tenho aqui mais algumas coisas, e esse é muito importante. Pré-roll, mid-roll, post-roll. Esse é o lugar dentro de um episódio onde o anúncio vai ser inserido. E esse vocabulário é usado tanto para falar dos anúncios programáticos quanto de menções. Então, é muito praxe as produtoras de podcasts, podcasters usarem esse vocabulário. É legal vocês saberem isso. E a outra palavra é inventário. Então, o inventário é o espaço que eu tenho para monetizar. Então, digamos que 50% de todos os meus episódios não estão monetizados. Eu não faço nada, não gero nenhuma receita com eles. Significa que eu tenho 50% do meu inventário, né, para que pode ser monetizado. O inventário nada mais é que é o espaço. E essa, acho que já é bem conhecida das pessoas que fazem marketing digital, é o CPM, é o custo por 1000 impressões, que é quanto o anunciante vai pagar por cada 1000 downloads ou reproduções obtidas no seu podcast. E o CPA, né, CPA, é o custo por aquisição, que é o custo para adquirir uma conversão. A venda de um produto, a inscrição num webinar, o download de um e-book, inscrição num evento. O ideal é que o CPA seja o mais baixo possível. E agora eu vou passar rapidinho pelas menções de marca para falar um pouco das vantagens e desvantagens, tipo assim, os prós e contras dessas categorias com as quais a gente já está mais acostumado. Então, vocês sabem que elas são lidas pelo apresentador, né? Isso acaba gerando confiança, né? Porque o podcast é uma mídia muito íntima, então isso dá uma confiança para a audiência, é uma fonte de receita para o podcast, então é claro que isso é muito válido. Por outro lado, as menções de marca são baked in. Então, pensem, elas ficam para sempre no catálogo de vocês. Está para sempre no podcast, né? Vocês vão estar para sempre associados àquela marca. Então, daqui a 10 anos, vocês podem estar trabalhando com outras marcas, mas naquele episódio do podcast vai estar sempre aquela live read, né? Aquela menção a uma determinada marca. Então, na minha concepção, pelo menos, ela é muito benéfica para a marca, né? Que vai ter ali para sempre uma menção, mas ela acaba não sendo tão benéfica para o podcast. O branded content, por sua vez, né, ele é um conteúdo inserido de maneira mais natural, né, dentro do podcast. Então, ele tem esse formato de conteúdo relevante, ele tem uma abordagem que não é tão comercial. E se for bem feito, ele gera uma experiência muito bacana para a audiência. Existem muitos exemplos de branded content que são feitos de uma maneira muito legal. E também é uma fonte de receita para o podcast. Por outro lado, se ele não for tão bem feito, tão bem incorporado, ele pode comprometer a qualidade de um episódio inteiro, né, ou de uma série de episódios que vão estar novamente sempre associados àquela marca e não vão gerar uma experiência tão boa para o ouvinte, né? Então ele acaba sendo também benéfico para a marca, nem tanto para o podcast. Todas essas formas de monetização são válidas, mas eu acho que é legal a gente pensar aquilo que se encaixa melhor no nosso podcast ou aquilo no qual a gente quer focar. E uma das formas de monetizar, que eu acho que é muito bacana e os podcasters estão cada vez mais atentos, é o programa de membros, né? Como a gente sabe, o podcast é uma mídia de muito nicho, os ouvintes, mesmo sendo poucos muitas vezes, eles são muito fiéis. Né? Então, essa modalidade é muito bacana, porque vocês podem, em troca de um apoio financeiro, em diferentes modalidades, oferecer algum benefício, alguma vantagem para o ouvinte de vocês. Pode ser um conteúdo exclusivo, algum tipo de brinde, um agradecimento, existem várias maneiras. E uma coisa bem legal do programa de membros é que ele não interfere com outras formas de monetização. Então, vocês podem ter as menções de marcas, os anúncios
programáticos rodando no episódio, e, em paralelo, o programa de membros gerando uma receita aí para o podcast. Uma aguinha, né, pessoal? Então, que vantagens vocês podem oferecer? Bom, isso acho que vai da criatividade de cada um, né, do nicho de trabalho de cada um, mini consultorias, episódios exclusivos, descontos, alguns acessos a eventos, bônus, enfim, descontos de vários tipos, né, parcerias com marcas que vocês tenham, que vocês possam viabilizar o acesso a algum produto, ou até mesmo nada. E eu trouxe isso, eu sei que as pessoas geralmente oferecem algo em troca, mas tem esse dado do The Podcast Host, que diz que, pelo menos nos Estados Unidos, que é um mercado em que o podcast é mais desenvolvido, então a gente acaba tentando sempre olhar o que está acontecendo lá. Então, de acordo com essa pesquisa, 37% dos programas de membro nos Estados Unidos não oferecem nada em troca, porque os ouvintes, né, que são apaixonados pelo teu conteúdo, eles querem justamente te recompensar por tu estares fazendo esse conteúdo. Então, essa, né, também pode ser uma possibilidade, por que não? E os benefícios, além do faturamento, eu gosto muito dessa parte, porque as pessoas, provavelmente, né, estão bem engajadas, as pessoas que estão apoiando financeiramente o teu podcast, elas já admiram o teu trabalho, né, elas já ouvem o que tu tens a dizer. Então, esse é um público que já está muito aquecido, né, do ponto de vista do marketing, né, seria um hot lead, né, uma pessoa que já está mais pronta para compra. Por isso, se você vier a lançar um produto digital ou um produto físico, né? Mas vou dar o exemplo do produto digital porque isso acontece muito. E-books, mentorias, cursos. A tendência é que esse público esteja muito mais aquecido, um público esteja muito mais propenso a comprar esses produtos e serviços. Então, eu acho que o programa de membros, ele traz um benefício que vai para além do próprio faturamento mensal que ele possa gerar. E para implementar, é muito fácil. Você seleciona uma plataforma, né, de membresia, de financiamento coletivo, colocam as opções de apoio e de recompensa e criam o conteúdo, que caso seja conteúdo exclusivo. Eu acho que criar um conteúdo exclusivo, né, em troca, se vocês têm essa possibilidade, isso gera um pouco de tempo, isso precisa de alguma tecnologia, mas é uma das maneiras de se gerar mais receita, né, através do conteúdo exclusivo. E o Spreaker, nesse momento, é a única plataforma no Brasil que tem essa ferramenta que se chama Feed RSS privado e episódios de acesso limitado. Isso é muito legal, tá? Porque permite a criação de podcasts inteiros ou episódios, tá? Que vão ser acessados somente por uma audiência específica. Através dessa ferramenta, né, que vocês, por exemplo, aqui eu tenho no print, público, privado e acesso limitado. Até eu deveria ter selecionado acesso limitado. Então, no acesso limitado, apenas a audiência que vocês querem vão ter acesso a um link do episódio. Vocês podem enviar por e-mail, vocês podem disponibilizar esse link em sites como os sites PicPay, Patreon, Padrim, etc. Ou a pessoa que recebe o link, ela pode até mesmo adicionar aos agregadores. O Spotify não permite fazer isso, mas o Podcast Addict, que é o número 1 em dispositivos Androids, e o Apple Podcast e alguns outros, permitem que o usuário adicione ali a URL de um podcast que vai ficar disponível só para ele. Então, é uma experiência de uso que pode ser bem legal, né? A pessoa vai poder ouvir o podcast exclusivo no agregador da sua escolha. E o Tricô de Paz é um podcast que faz isso já no Brasil, com esse conteúdo exclusivo. Eu acho que é bem bacana e vale a pena vocês pesquisarem esse tipo de ferramenta. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? O Apoia-se, aqui o Negro da Semana, ele tem essas 3 modalidades, né? O Apoia-se tem sido muito utilizado e vocês podem ver, os valores variam, as recompensas também. O Padrim também é muito utilizado, aqui são alguns podcasts que estão no Padrim e outros, né? PicPay, Catarse, Patreon. O Patreon, ele aceita pagamento em dólar e por isso, né, nem todo mundo tem a possibilidade, mas alguns podcasters brasileiros também usam. E essa aqui é uma velha conhecida, eu acho, né, de do marketing, de todos os criadores de conteúdo, que o pessoal do Jovem Nerd fazia isso bastante também, que são os produtos de merchandising, né, produtos licenciados, enfim, que são as canecas, as camisetas, as almofadas, os moletons, entre outras coisas, né, que podem
ser usados também para monetizar um podcast. Quando eu falo de monetização aqui nessa fala, eu me refiro a formas de gerar receita para o podcast. Então, sem dúvida, se vocês têm uma base de fãs que está ali, que é engajada, criar esses produtos, adesivos também funciona, é uma maneira de gerar ali algum faturamento. Ou mesmo esses brindes, esses produtos podem virar brindes para os apoiadores de vocês, também é uma possibilidade a ser considerada. E esse aqui como vocês podem ver, é de um podcast. E agora a gente chegou nessa parte que é a minha parte favorita, porque é uma coisa que é ainda nova, as pessoas não estão usando muito, e o Spreaker é a única plataforma que disponibiliza no Brasil. Então, eu acho que a gente ainda está educando um pouco as pessoas em como entender e utilizar a monetização programática. Essa é uma maneira fácil de começar a monetizar, tá? Porque ela é feita por CPM, que é o custo por 1000 impressões, né? E consiste na inserção de ads dinâmicos no podcast. Lembra que eu falei os ads dinâmicos, inseridos de maneira automática, e eles podem ser pré-roll, mid-roll, post-roll, no início, no meio ou no fim. E ele não depende de downloads para acontecer, de reproduções para acontecer. Ele depende do match entre o anúncio, né? E o podcast, ele vai pelo match e não pela quantidade. Então, não é assim, o podcast com 100 mil downloads tem mais chance de ter um anúncio do que o podcast com 100 downloads. Não, o que conta é mesmo o match. Então, essa é uma característica bem bacana. Então, como ele funciona? Primeiro, né, para quem tem interesse, basta aderir ao programa. Ele está disponível no plano mais barato do Spreaker, que é o plano de $6. Então, vocês concordam com os termos, vocês disponibilizam uma conta de PayPal, que é por ali que é feito o pagamento, e vocês podem começar a inserir os anúncios. Depois eu vou mostrar alguns prints para ficar mais claro, tá? E o bacana é que dá para inserir anúncios no catálogo passado. Então, digamos que vocês migraram para o Spreaker, ou vocês já estão no Spreaker e já tem 10, 20 episódios para trás. Essa monetização, esses anúncios, vocês podem inserir em todos os episódios passados, não tem problema. Opa! Esses ads são injetados automaticamente nos episódios que são baixados e naqueles que são reproduzidos on demand, tipo pelo Wi-Fi, pelo 4G, tá? Então, o ad vai aparecer nas duas situações, mesmo para quem fez download, porque muita gente faz o download do podcast, né? Mas nesse caso, o ad também roda, tá? E muita gente pergunta, mas os ads são em português? Como é que funciona? De onde eles vêm? Bom, isso acontece graças a uma parceria de empresas. Existem empresas de audio advertising pelo mundo que têm catálogos, que têm ads em vários idiomas. Então, são essas empresas que disponibilizam os ads para o Spreaker. E é por isso que a gente consegue garantir os anúncios em língua portuguesa rodando, tá? Eles têm várias categorias, né? Eles são de vários, tipo comida, viagem, sei lá, vestimentas, pets, várias coisas. E os podcasters dos planos mais avançados, eles têm algumas possibilidades a mais em termos desse programa, como, por exemplo, bloquear algumas categorias de anúncios. Isso também é possível. E uma coisa legal também, que está escrito aqui, antes que eu me esqueça, é que, devido a esse programa, vocês não precisam buscar apoiadores. É óbvio que vocês podem e vocês devem, né? Porque quanto mais, melhor. Mas não tem esse estresse, não tem essa pressão. Então, vocês podem ativar a monetização do Spreaker e, em paralelo, procurando apoiadores para as live reads, né? Para as menções, para os branded contents da vida. Então, esse aspecto é muito legal. Outras características, né, desse programa, de novo, fazendo a comparação com o nosso amigo YouTube, é que esses ads, eles variam de acordo com o perfil do ouvinte, né, o perfil do conteúdo que o ouvinte consome e a geolocalização. Então, alguém que está no norte do Brasil provavelmente não vai escutar o mesmo ad de alguém que está no sul, dando só um exemplo assim, sabe? Assim como no YouTube, uma pessoa de 50 anos não vai ver o mesmo anúncio que alguém que tem 15 anos. Então, essa mesma regra funciona também para os anúncios de podcast. E a monetização acontece por custo por 1000 impressões, então a cada impressão é uma monetização, digamos assim, cada vez que o programa for escutado, for baixado, reproduzido, né, aquele podcast vai gerar uma monetização, vai gerar uma impressão, e esse programa funciona no sistema de divisão de receitas, então 60% para o podcaster e 40% para o Spreaker. Então, o programa é basicamente esse, e no momento, esse é o único programa desse tipo que a gente tem no Brasil. Então,
Obviamente, essa fala, né, esse momento dessa palestra é promovido pelo Spreaker, mas, por outro lado, tipo, como nós somos os únicos que proporcionamos isso nesse momento, eu acho que vale muito reforçar que vale a pena testar, procurar, pesquisar, ver como que a monetização programática está se comportando fora do Brasil, porque, sem dúvida, as pessoas da indústria do podcast acreditam que esse é o futuro da monetização, assim como no YouTube, né? Então, aqui tem um exemplo, tá? Essa é a minha página dentro do Spreaker, né? O painel de controle. A gente tem aqui monetização. Aqui são os episódios do meu podcast, né? E vocês podem ver que eu não adicionei post-roll nem mid-roll. Eu faço meu podcast por hobby, né? Também é um experimento para mim. E eu decidi adicionar só pre-rolls. Aqui, como vocês podem ver que está em verde. Então, vocês vão ver o episódio, vocês vão adicionar os ads conforme vocês quiserem. E aqui, quando vocês forem adicionar, isso aqui é um mid-roll, vai aparecer, né, essa faixa de áudio do episódio de vocês, e vocês vão ali e, inserir anúncio. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês, para mostrar como que ele é, tá? Então, ele acontece em todos os agregadores, então, mesmo que seja do Spreaker, né, da hospedagem do Spreaker, se a pessoa ouvir no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, Google Podcast, a monetização vai estar sempre rolando, tá? E os anúncios têm de 15 a 30 segundos e eles podem ser duplicados. Então, eu posso colocar um pre-roll no início de 15 mais 15. Ou um pre-roll, mid-roll, sei lá, de 30 mais 30, tá? E eu trouxe esse exemplo do meu podcast, tá? O meu podcast fala sobre brasileiros que vivem em Portugal. A categoria dele é viagens e lugares. E esse é um exemplo de anúncio que entrou no meu podcast. E é um anúncio da categoria de turismo. Esse anúncio está em português de Portugal, porque eu vivo em Portugal, então eu escuto os anúncios aqui de Portugal. Por isso que ele está em português de Portugal. Eu vou rodar para vocês terem uma ideia aqui. Este ano temos de ir à Madeira. Visite logitravel.pt e reserve a sua viagem à Madeira. Opa! Então, só para... Cultura, natureza, sorrisos, simpatia. Tudo isto rodeado pelo azul invulgar do oceano. Logitravel.pt e reserve a sua viagem à Madeira. Então, vocês viram? Isso foi um pre-roll. Esse anúncio sobre férias na Ilha da Madeira, né, em Portugal, rodou nos 30 segundos antes de começar o meu podcast. Essa trilha que vocês começaram a ouvir já é do meu podcast. Eu particularmente gosto do pre-roll porque ele não invade o episódio. E eu faço meu podcast mais por hobby, por enquanto. Então, eu coloco os pre-rolls e tá tudo certo. É muito fácil. E eu quero dar um exemplo aqui, que isso aconteceu no ano passado. Não sei quem acompanha podcasts de true crime, mas eles, né, são um grande sucesso nos Estados Unidos. E esse podcaster, ele é o Darlan, ele tem Weird Darkness, tá? E ele tinha milhares de ouvintes, e ele não conseguia monetização, não conseguia patrocinadores, às vezes devido ao assunto que ele cobre, né, ao tipo do podcast que ele tem, acabava não dando um match tão bom com aqueles patrocinadores que tu vai lá e negocia, aperta a mão. Então, ele aderiu ao programa de monetização, tá? E ele fez $20 mil em 3 meses. Evidente, né, que ele é um podcaster muito grande, é um podcast muito famoso, mas então esse é o potencial dos ads programáticos, que nos Estados Unidos já são uma realidade cada vez mais aceita e utilizada pelos podcasters grandes. E pelos pequenos, né? Porque tu não precisa ter muitos downloads para poder começar a monetizar. Então, até vocês podem pesquisar depois essas notícias aqui que falam sobre esse case de sucesso, que é bem bacana. Aqui eu quero falar rapidinho dos host read ads, que são aqueles anúncios, né, que podem ser feitos com a voz, né, do apresentador, mas inserido de forma dinâmica nos episódios. Não sei, né, se aqui nós temos alguém que trabalha para veículos de comunicação, alguém que tem agência de comunicação, mas esse tipo de anúncio, ou alguém aqui que é influencer, mas esse tipo de anúncio, ele é mais dedicado para os produtores de conteúdo numa escala maior, né? Mas eu vou falar porque eu acho que é bem bacana, e ele traz o melhor dos dois mundos, porque ele é dinâmico, né?
e ele tem a voz do apresentador. Então, não tem aquela desculpa de, eu não gosto de programáticos porque é um anúncio externo. Não, aqui acaba sendo uma experiência bem legal para o ouvinte, né? Então, o podcaster pode monetizar todo o seu catálogo, né, através desse programa. Uma observação, tá? Diferente do programa de monetização programática que eu falei antes, nessa modalidade, os anúncios que entram podem ser, sim, negociados pelo próprio podcast ou pela equipe comercial daquele podcast. Então, vocês podem ir lá, fazer uma parceria, sei lá, com a Magazine Luiza e gravar um ad para a Magazine Luiza que vai rodar de maneira dinâmica, entende? Uma outra vantagem é que, através da força de venda do Spreaker, né, da equipe comercial do Spreaker, vocês podem se conectar com marcas de outros países, marcas que tenham produtos no Brasil, vocês podem ter a chance de se conectar mais facilmente com essas marcas para também terem mais anúncios. E uma outra coisa que é muito bacana, e no momento o Spreaker, novamente, é a única plataforma que disponibiliza isso, é o gerenciador de anúncios para podcasts. Então, não sei se tem alguém aqui que faz anúncios de redes sociais. Vocês devem conhecer o gerenciador de anúncios do Facebook. Então, tem o gerenciador de anúncios para podcast, que é o nosso Ad Manager do Spreaker, e ele permite fazer coisas muito legais. Anúncios altamente focados numa audiência, por exemplo. Então, digamos assim, eu tenho um podcast e eu quero fazer um anúncio sobre uma universidade que está com as matrículas abertas, uma universidade em Minas Gerais que tem as matrículas abertas. Então, com essa tecnologia, dá para criar um anúncio gravado pelo apresentador do podcast que vai rodar em Minas Gerais durante o período de matrículas. Depois o anúncio sai. Depois vai entrar outro anúncio, vai ser substituído, ou aquele espaço vai ficar sem anúncios, entende? Então, o teu podcast, o teu catálogo sempre vai ter anúncios relevantes. Isso é muito bacana, porque assim, não fica espaço desocupado ou espaço com anúncio velho, entende? Isso, sem dúvida, é uma coisa muito interessante para os veículos de comunicação, jornalistas, agências, quem gere um catálogo maior. Fica a dica para vocês pesquisarem depois. E agora eu quero falar brevemente, eu acho que eu estou indo um pouquinho rápido, talvez, eu quero falar brevemente do Media Kit e de algumas outras ferramentas, né, que são importantes na hora de encontrar apoiadores, né? Bom, o Media Kit nada mais é que um arquivo, né, em que vocês podem se apresentar quem vocês são, quem é o podcast de vocês e qual é o valor de vocês, porque esse arquivo, né, esse documento deve mostrar por que vocês são interessantes para um patrocinador. E eu trouxe aqui um exemplo muito bacana que foi feito no Canva e para mim é um exemplo muito perfeito de Media Kit. Então, tem o nome do podcast, a seção sobre o podcast, história do podcast, algumas motivações do podcast, alguns logos de veículos de comunicação onde o podcast foi mencionado, um breve resumo dos apresentadores, as estatísticas, que isso é fundamental, e reviews, isso também é muito importante. Também trouxe aqui um exemplo do Donos da Razão. No Media Kit deles, eles fazem algo a mais, que eu acho também super importante, que é falar quais são as opções de anúncios, tá? Por exemplo, spots, quadro patrocinado, programa patrocinado. Então, essa informação também é bacana. Portanto, apresentação sobre vocês, sessão sobre, se houve alguma cobertura de imprensa, isso ajuda também a validar, né, a dar uma certa reputação para o podcast de vocês, o tempo de atuação, a equipe, entrevistas relevantes que vocês tenham tido, ou programas relevantes, né, que tenham tido, as estatísticas, fundamental. Vocês podem colocar estatísticas dos agregadores, mas também podem colocar estatísticas de YouTube, de redes sociais, e reviews é muito importante, né? É óbvio, informação de contato sempre. E assim, então, eu só quero mostrar que no Canva é possível, vocês podem procurar por Media Kit e vão encontrar diversos templates. É óbvio que se vocês puderem contratar um designer, né, valorizar o trabalho de um designer, façam isso sem dúvida, mas quem não tem acesso a isso pode facilmente criar um Media Kit no Canva, procurando ali, pá e pum, é muito tranquilo, é muito fácil. Então, não é desculpa não ter um Media Kit, mesmo para podcasts pequenos. E, para finalizar, eu quero dar algumas dicas sobre encontrar apoiadores.
porque isso é algo que pode ser feito até antes do podcast ser lançado, né? Vocês podem fazer o Media Kit, vocês não vão ter estatísticas, mas vocês vão ter toda uma contextualização, uma proposta sobre o que é o podcast, e vocês podem começar negociando com marcas permutas e depois passando para um outro nível. Portanto, essa pesquisa de apoiadores pode ser feita desde o começo. O que eu recomendo pensem primeiro nos contatos que vocês têm, nos comércios que vocês conhecem, nas marcas, nas empresas, nos pequenos empresários que vocês conhecem que poderiam ter um bom match com o podcast. Escutem os podcasts parecidos com os de vocês, que vocês devem ter feito essa pesquisa, né, para ver quem é que tem ali um conteúdo parecido, e identifiquem as marcas que estão apoiando esses podcasts. Vocês podem criar uma lista, façam um arquivão de Excel com todas as marcas, as empresas que interessam, e um cronograma, tipo, essa marca eu ainda não posso contatar agora, tá muito cedo, mas daqui a 6 meses eu vou falar com eles. Vocês podem fazer todo esse planejamento comercial. E se for uma empresa grande, seja um bom stalker, procure no LinkedIn ou nas redes sociais o contato de marketing, né? E comece um relacionamento com essa pessoa. Twitter e LinkedIn geralmente são úteis nessas situações para abordar a pessoa certa. Isso também sempre ajuda. E aqui, as dicas finais. Então, criar um Media Kit que seja claro e objetivo, como eu mostrei para vocês, né? Manter as estatísticas do Media Kit sempre atualizadas e adaptar conforme o patrocinador. Porque assim como a gente adapta o nosso currículo para mandar para uma vaga de emprego, vocês também podem, né, adaptar o Media Kit. Por exemplo, uma marca que tem a ver com sustentabilidade. Eu fiz uns episódios que falavam um pouco de sustentabilidade. Então, eu posso destacar aqueles episódios, aqueles conteúdos no meu Media Kit. Isso é muito válido. Envie e-mail, né? Faça abordagem nas redes sociais, no LinkedIn, no Twitter, como eu falei antes. E no estágio inicial, eu sugiro, no estágio inicial, estar aberto a permutas, trabalhar com códigos promocionais, trabalhar com afiliações. Eu acho que no estágio inicial isso é válido, né? Mas a gente nunca pode deixar o patrocinador abusar. Então, na medida também que vocês forem crescendo ou que essa negociação seja injusta, porque você vai estar criando um conteúdo e nem sempre vai ter a garantia de que vai ser pago, né? Por exemplo, se você trabalha com código promocional. Então, eu acho que isso é uma questão para ficar atento, né? Nos primeiros meses, ok, mas eu acho que depois, mesmo que seja um valor simbólico, um valor pequeno, é importante cobrar porque é a valorização do seu trabalho. Você está ali criando um conteúdo para alguém, né? Então, eu gosto de trabalhar com essa filosofia. Ok, somos pequenos, vamos cobrar pelo menos uma taxa, mas vamos, porque é a valorização do nosso trabalho como criadores de conteúdo. E sempre fazer follow-up, né? Entrar em contato, ver se aquilo vai ter algum futuro ou não, aquela parceria, e deixar as portas abertas, porque determinadas empresas, né, determinadas marcas vão considerar que você ainda não está pronto, não é o ideal, o perfil ideal, o match perfeito para uma parceria, né? Mas daqui a 6 meses, talvez essa marca lembre de você. Então, manter essa parceria com as marcas, essa boa relação com as marcas, sem dúvida, é muito importante. Então, essas foram as minhas dicas sobre formas de monetizar podcast, né? Falando um pouquinho brevemente de cada uma delas. E agora eu quero vou parar de compartilhar minha tela e quero chamar para bater um papo aqui comigo o Gabriel Tuller, que é produtor e editor de podcasts. Vamos lá, deixa eu parar de compartilhar aqui. E aí, Gabriel? Tudo bem, Ananda? Estou conseguindo te ouvir, Gabriel. Obrigada por estar aqui batendo esse papo com a gente. O Gabriel, que é produtor, editor de vários podcasts, como Quero Ouvir, Flow Podcast, Supercast. Bom, tu pode falar aí, Gabriel, tu tem muita bagagem. Pois bem, eu comecei, na verdade, com a mídia de podcast, né, fazer podcast, basicamente em 2009, eu comecei a acompanhar podcasts, porque eles meio que salvaram a minha viagem de ônibus para ir para o trabalho e voltar para o trabalho todos os dias. E desde então eu comecei a me apaixonar pela mídia e tal, e até que em 2015 eu decidi fazer por hobby, né? Fazer com hobby, com os amigos e tudo mais, até que eu vi que isso poderia ser alguma fonte de renda, alguma forma de me posicionar profissionalmente no mercado. E assim, eu tenho me posicionado há mais ou menos uns 2 anos e meio como a utilização de podcasts como ferramenta de posicionamento de mercado. Acho que a gente começa a sair um pouco dessa área de só fazer por hobby, né? Porque não tem problema nenhum se você faz por hobby.
mas a minha ideia é começar a profissionalizar um pouco mais essa questão de podcast. Eu ajudei os meninos lá do Flow Podcasts a fazer a configuração em plataformas e tudo mais. O Quero Ouvir Podcast lá da Nilce, do Leão, também, eu sou meio que produtor deles, eu faço então a configuração e tudo das plataformas. O Supercast, que é mais voltado para empresas e marketing de diferenciação, que é do Pedro Superti. Faço a edição e uma parte de produção dos dois maiores podcasts de teologia cristã no Brasil, que é o Bibotalk e o do 2 Dedos de Teologia. E, bom, eu não sei se... sim, tem o Luquinhas, que é de audiovisual, e o Sal de Edição, também, que é de audiovisual, faço a edição deles. Bacana, é muita coisa. Então, eu ia mesmo te perguntar, tu já trabalhou e trabalha, né, com vários podcasts grandes, mas tu também atinge muita gente que está começando, né? Tu tem um trabalho bem intenso no teu Instagram também e o teu curso. Então, o que tu acha, assim, do futuro? Porque, por exemplo, no ano passado, a Voxnest revelou um dado que o Brasil foi o país onde a produção de podcast mais cresceu no mundo, né? Segundo os dados da Voxnest. E esse pessoal que está começando, eles vão ter que seguir um caminho. Então, o que tu acha que vai ser, assim, o futuro da profissionalização dessa galera que está fazendo podcast agora? Segundo o que eu também tenho visto bastante pesquisa lá de fora, né? Acho que a gente tem uma certa vantagem de ter um leve delay em relação às coisas aqui no Brasil, porque a gente consegue ver o que está dando certo lá fora, trazer, adaptar aqui para a nossa linguagem e começar a implementar de uma forma correta, sem bater tanta cabeça assim, né? Eu acredito que a mídia podcast a profissionalização dela vai acabar acontecendo quando mais profissionais do mercado começarem a utilizar. Eu acho que é uma ferramenta de posicionamento de mercado muito grande. Então, as dicas que você falou que eu dou lá no Instagram e tal, é sempre direcionados a essa parte de profissionalização mais voltada para profissionais autônomos, para freelancers, para empresas que são de médio e pequeno porte, para startups, são ferramentas de posicionamento de mercado que eu acredito que tem a linguagem lá de você achar o oceano azul, né? Eu acredito que hoje a gente tem essa vantagem com o podcast. Quem começar a produzir agora podcast, a gente já tem uma facilidade muito grande. Quem começar a produzir vai sair na frente e vai se posicionar na cabeça do consumidor final como uma referência dentro da área de atuação dele. Eu acho que se a gente pensa no YouTube 10 anos atrás, né, a galera que estava começando, hoje é gigante, e o podcast está nessa época que é a hora de começar, né? Sim. E sobre o que tu falou sobre, né, esse posicionamento de mercado, eu concordo plenamente. Inclusive, eu fiz um webinar uns dias atrás e sobre justamente isso. E assim, eu já escutei que tem uma polêmica sobre potencial do podcast para geração de leads, né? Geração de contatos para a tua empresa. Eu concordo que criar um podcast unicamente para gerar leads talvez não é o caminho correto, né? Eu acho que o gerar leads acaba sendo uma consequência. Mas, sem dúvida, o potencial do podcast para marketing, para as empresas, hoje é sensacional, porque é uma mídia de nicho, a pessoa vai escutar sozinha, geralmente, ela está se conectando com o conteúdo. Muitas vezes o podcast vai durar 1 hora ou mais e a pessoa está ali. Se ela está ali, ela está... Se tu criar uma coisa, provavelmente a chance dela comprar aquela coisa é muito maior. Então, eu acho que é super uma ferramenta de marketing. Assim. E é uma mídia muito de relacionamento. Eu acho que, assim, a gente tem agora, hoje em dia, uma facilidade muito grande de divulgar a mídia podcast, né? Antigamente você tinha que, pega o meu feed, bota no agregador, faz o download do MP3, bota no seu celular e tal. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande de divulgar a mídia, de ter mais uma forma de relacionamento, e eu acho que ela permite que você se aprofunde bastante nos assuntos que você quer tratar. Ao invés de fazer um vídeo de 2 minutos para o seu IGTV lá, para o seu Instagram, você vai fazer um podcast de 30, 40 minutos com pessoas que são referência na área que elas estão falando e, por consequência, você vai acabar resolvendo muito mais problemas da sua audiência e tal. E nessa forma de se relacionar com as pessoas e resolver o problema delas, elas, com certeza, caso você seja uma empresa, elas vão comprar de você, elas vão ir atrás de você, elas vão confiar naquilo que você está falando, né? E até tu falou das entrevistas, né? Eu acho que esse aspecto de networking do podcast, quando tu tem entrevistas, é muito legal. Eu tenho o Cássio Politi, da Tracto, uma empresa de marketing de conteúdo, ele tem o Takeaways. E ele já falou várias vezes que ele faz uma entrevista e daí tu gera uma conexão com uma pessoa. Não adianta, tu fica 1 hora conversando com a pessoa, vocês vão trocar contatos, então tu vai acabar virando amigo, virando talvez um conhecido, um parceiro de negócio. Essa questão de fazer as entrevistas abre portas, assim, para depois outros negócios. Então,
eu vejo isso também como uma grande vantagem, assim, tu trazer convidados, né? Total, tanto para o entrevistado, para a pessoa que está sendo entrevistada, porque todo mundo gosta de falar de si, né? Então é legal você trazer esse convidado, quanto para você mesmo, que, por exemplo, se for alguém que é uma referência dentro do mercado que você está, ele vai acabar trazendo um pouco dessa autoridade para o seu próprio podcast, porque ele permitiu dar uma entrevista para você, ele permitiu que você faça isso. E eu acho que isso atinge não só as pessoas. Aqui quando a gente fala isso, muita gente acaba pensando em atingir milhões, atingir muita gente, atingir todas as pessoas, quando, na verdade, eu acho que no nicho é onde a gente vai conseguir se encontrar e se diferenciar cada vez mais. Eu estava conversando com alguns amigos uns dias atrás, vi algumas coisas sobre podcast, de um rapaz falando sobre um bate-papo sobre podcast lá nos Estados Unidos, né? E eles estavam comentando sobre número de downloads, o quanto de downloads que ele tem e tal, e até que um cara falou, minha média de downloads é de 200 pessoas por download. E ele é um cara que ele tinha muito contato com empresas, ele tinha muito contato com CEOs, ele tinha muito contato com gente do mercado, né? E ele falou, gente, não importa muito a quantidade de downloads que eu tenho no meu podcast, mas sim, primeiro, o conteúdo que eu estou entregando e, segundo, as pessoas que eu estou atingindo. Então é mais importante eu atingir poucas pessoas, mas as pessoas corretas, do que eu atingir todo mundo e acabar sendo uma pessoa muito superficial em relação ao conteúdo que eu estou produzindo. Eu concordo. Não, sem dúvida, eu acho que esse feedback qualitativo, eu recebo algumas perguntas também sobre, mas qual é o número ideal de downloads, etc. Mas acho que esse não é bem o caminho. Pensem nas mensagens que vocês recebem, no feedback dos entrevistados de vocês, naquilo que vai resultar esse relacionamento com os entrevistados. Eu acho que esse é o caminho, é uma coisa mais qualitativa do que quantitativa, né? Sim, total. E o podcast permite que você, como eu falei, entre com muita profundidade nos assuntos que você está tratando. Acho que e o ouvinte está acostumado a isso. Então, dificilmente ele vai estar dividindo a atenção dele com outra coisa. Então, ele vai estar focado a atenção dele para os seus 40 minutos, 1 hora, enfim, o tempo que for o seu podcast. E isso é uma ferramenta de identificação e assim, gera muita confiança em quem está te ouvindo. Sim. Sim. Eu fico pensando para os profissionais autônomos, né, e para as pessoas que querem se firmar dentro de uma área como autoridade. É muito bacana, porque você tem um podcast e daí aquilo vai acabar abrindo portas para você fazer palestras, para você fazer talks, assim, tipo que nem hoje, né, para fazer um e-book, um treinamento, um programa de mentoria. Então, mesmo que não seja uma empresa, mesmo que seja você profissional, é uma grande ferramenta é um novo blog. Existem pessoas que falam que o podcast é um novo blog, eu concordo também. Total. E puxando a parte de monetização que você estava falando, eu acho que tem muito a ver, assim, nessa parte de profissionalização e funciona muito para um profissional autônomo. Mesmo que ele não vá vender nada propriamente dito dentro do podcast dele, ele sendo visto como uma referência no mercado, as pessoas vão atrás. Pensa num profissional de educação física que é um personal trainer, por exemplo, que produz um podcast específico ajudando as pessoas a terem uma saúde melhor. Quantas pessoas não queriam ter um atendimento, um acompanhamento dele mais de perto? Você produzir esse tipo de conteúdo vai te ajudar muito a ser entendido assim como referência no mercado. Sem dúvida. Eu vou selecionar, já que até tu mencionou monetização, tem uma pergunta aqui sobre monetização da Roberta, que ela pergunta, nos ads automáticos eu consigo controlar quais ads entram? Digamos que eu não concorde com o que está sendo veiculado em meu nome. Por enquanto, como essa monetização ainda está num período inicial, isso não é 100% possível. Então, a gente tem duas possibilidades. Nos planos mais básicos, vocês não têm como filtrar os ads, mas assim que ele rodar, vocês podem solicitar que o Spreaker remova. Ele vai rodar algumas vezes e vai ser retirado a pedido de vocês. Nos planos mais profissionais para empresas, é possível hoje bloquear uma categoria de anúncios, mas não existe tecnologia suficiente para bloquear marcas. Tá? Isso ainda é uma dificuldade da indústria, não é só do Spreaker, mas também de plataformas do exterior que trabalham com isso. Então, esse bloqueio, esse filtro das categorias tem algumas limitações. Mas, pelo menos, né, se rodar alguma coisa, vocês podem tirar e vocês sempre podem fazer um disclaimer para a audiência, os anúncios que entram não necessariamente refletem a opinião do podcast, algo do tipo, né? E eu acho assim, a pessoa que gosta do teu podcast vai estar sempre querendo que tu também continue fazendo podcast e gere receita com podcast. Sei lá, às vezes se eu vejo um vídeo do YouTube de um youtuber que eu gosto, às vezes eu até deixo rodar o anúncio porque eu gosto muito daquele conteúdo. Então, dá sempre para pegar esse approach, né?
É uma saída bem boa, né? Porque, de novo, você falou de deixar os ads rodar, eu também faço isso. E até para podcast, por exemplo, se tem algum anunciante em algum podcast, eu vou lá, sei lá, na página, no Instagram do anunciante e falo, poxa, muito obrigado porque você está apoiando o podcast X, o podcast que eu gosto bastante, que eu acompanho, isso é importante, muito obrigado por confiar no trabalho deles e tal. Então, é legal ter essa relação com o público também, né? Acho bacana. Tem uma pergunta aqui, qual a melhor, que eu também quero fazer para ti, Gabriel, porque eu acho que tu tem bastante experiência, né, com podcasters que com certeza geram receita, que é do Tripulantes da Luz. Qual a melhor forma de abordar um possível patrocinador e quanto cobrar por patrocínio é uma coisa mais relativa, mas a melhor forma de abordar um patrocinador, o que tu vivenciou, assim, né, com os podcasts que tu trabalha? O que eu acho, assim, que funciona bastante, né, de acordo com o que eu tenho visto, é abordar o patrocinador que vai ter um fit, que tem a ver com o seu público. Você já falou um pouco disso, mas é importante que o patrocinador seja alguém que seja, que o seu ouvinte vá se identificar e pode ser um possível comprador. Eu queria dar um passinho um pouco para trás em relação a pensar em patrocinador, para pensar em relação a você conhecer o seu público. Então é importante que você saiba analisar as estatísticas, saiba analisar qual que é a idade do seu público, se ele costuma consumir na internet, que tipo de conteúdo ele costuma consumir na internet, que tipo qual a idade dele, qual que é a faixa etária, enfim. Você consegue ter essas informações, mesmo que básicas, vai te ajudar na hora de abordar um patrocinador, um possível patrocinador, porque você vai ser muito mais propositivo quando você entrar em contato com ele. Então, você vai falar, olha, eu tenho um podcast, eu falo sobre esse assunto aqui em específico, o meu público é esse aqui. Que tal se a gente fizer um teste de você patrocinar um programa, de eu colocar o seu programa, ou até mesmo, acho que no início acaba ficando mais fácil você pedir talvez um cupom de desconto, alguma coisa mais voltado para o seu podcast, para gerar, primeiro, para a empresa que está recebendo você lá para te ouvir falar uma certa confiança, porque eu vou supor aqui que ela não conhece, ela não sabe o que é podcast, não sabe quem é você, o que você faz, como é que ela vai ter um resultado sobre aquilo? Lembrando que a gente precisa pensar em empresas, não em hobbies, né? Então, quando você está abordando alguém, a pessoa precisa saber e precisa entender o que ela vai estar ganhando de vantagem. Eu acho que é legal a primeira abordagem ser um cupom de 5%, 10% de desconto no produto da empresa, ou até mesmo um teste grátis, alguma coisa assim, que eu acho que vai gerar confiança na empresa que você está abordando e também vai ajudar o seu ouvinte a testar aquilo lá, né? Porque às vezes nem sempre o seu ouvinte consegue comprar ou consegue ter ticket para comprar, orçamento para comprar aquilo lá. Sim, eu concordo, e eu acho que bater na tecla da mídia de nicho com o teu apoiador, o patrocinador, é muito importante. Inclusive, é isso que assim, no Spreaker, acho que o ano que vem, principalmente, né? Esse ano que vem, a gente quer começar a falar também com as marcas, porque assim, a monetização, seja ela por branded content, menções ou por programático, vai ficar melhor conforme as empresas, as marcas também vão investindo em podcast. Então, a gente também quer levantar essa bandeira de marcas investam em podcasts, porque essa é uma mídia de alto nicho. Os ouvintes do podcast geralmente tendem a ser fiéis, então vocês tendem a ter mais resultados no podcast, em que o podcast vai estar ali ouvindo exclusivamente, a pessoa vai estar ouvindo o podcast exclusivamente, ok? Indo na academia, lavando louça, do que nas redes sociais, em que o teu anúncio vai ser bombardeado por 1000 outras coisas. Então, essa coisa das marcas, alô marcas, né? Invistam nos podcasts. E é bom, e é legal a gente, como podcaster, como produtor de podcast, também pensar nessa profissionalização, né? Porque não adianta nada a gente estar cobrando das empresas que elas invistam quando a gente está, de certa forma, sendo um relapso com as nossas próprias informações. Então, tem um Media Kit bonitinho, a Nanda mostrou aí no Canva, eu utilizo o Canva pra caramba para fazer as coisas, indico o Canva. Você consegue fazer um Media Kit bonitinho, se preocupe com o design, se preocupe com a apresentação do seu podcast para as pessoas, para elas poderem ter uma confiança, né? Eu vi uma pesquisa um tempo atrás que o design, ser um bom design, leva uma média de 70% de mais confiança nas pessoas que estão vendo aquilo lá, porque você, né, acaba falando, não, ok, o cara levou a sério isso aqui que ele está fazendo. Então, pegue as informações dos seus ouvintes, entre em contato com as empresas e seja propositivo, no sentido de, vamos tentar essa abordagem aqui de desconto, vamos tentar fazer um episódio patrocinado,
de repente, convida o presidente, o gerente de marketing da empresa para participar de um episódio que você acha que pode ser interessante para ele. Tenta montar uma temporada, por exemplo, vamos fazer um podcast patrocinado pela sua marca com uma temporada de 5 episódios em que a gente vai estar entrevistando pessoas da área. Eu acho que vai ser super bom, super positivo para a gente e super positivo para a empresa que está recebendo isso, porque, de certa forma, o nome dela vai estar sendo propagado aí também, né? Sim, e falando em questões de empresa, eu lembrei de um exemplo bem bacana, que eu não sei se aconteceu no ano passado ou no ano retrasado, que a 99 Táxis fez o 99 Cast, se eu não me engano, junto com a RefDef, com a produtora de podcast RefDef, para motoristas do 99. Então, era um podcast que eu não ouvi, não me lembro se eu ouvi, mas se eu não me engano, a proposta era essa questão meio que de comunicação interna. Então, enquanto os motoristas estavam dirigindo, eles podiam ouvir dicas sobre como, enfim, tratar melhor o passageiro, coisas nesse sentido. Então, nessa comunicação interna, o podcast, ou então sistema de, sei lá, onboarding de novos funcionários para empresas grandes. A empresa pode ter um podcast com várias informações sobre a empresa, históricos da empresa, regras da empresa, sei lá o que da empresa, eventos importantes da empresa. Uhum. Então, dá para sempre... Tudo aquilo que é blog, que a empresa tem no blog, ela pode ter no podcast. Acho que vale pensar assim. O curioso de você ter falado disso do podcast da 99 é que essa semana passada um cara entrou em contato comigo por e-mail porque ele quer fazer um podcast para caminhoneiros, para dar dicas para os caras específico, exclusivo só para caminhoneiros. Ele tem uma startup e tal, ele quer fazer. E é bem curioso, assim, a gente acaba ficando um pouco preso num formato de podcast, em formato de só fazer dessa forma aqui, quando a gente tem infinitas possibilidades, e eu acho que ver o que está lá fora, o que está dando certo, trazer aqui para o Brasil, adaptar, botar a nossa linguagem, o nosso tempero aqui, que a gente tem tudo para fazer explodir de fato de podcasts de formas alternativas que não só feitas por hobby, né? E o que tu acha, assim, qual seria a tua dica hoje, de repente, para um podcast que está um pouco perdido, podcaster independente, e quer se tornar mais profissional? Tu acha que o caminho é Media Kit, procurar marcas, ou o caminho é mais a questão de edição profissional? O que tu sugere, assim, para os teus clientes, por exemplo? Como é que é isso? O que eu oriento para eles é, primeiro, não se preocupar tanto, claro, se preocupando, mas não se preocupar tanto com ter um equipamento perfeito, um ultra microfone, ou coisas que são, sabe, pomposas e a gente gosta e tal. Mas se preocupar em como que você consegue agregar valor, ou o que você pode mostrar de interessante para as pessoas. Eu costumo separar em as 5 maiores dúvidas ou 5 maiores conteúdos que você mais recebe de dúvidas na sua empresa. O FAQ lá do site, que quase ninguém lê, você pode pegar aquilo lá e transformar em cada um em um episódio de podcast. Então, a edição profissional, eu acho que a gente aprende com o tempo. Todo mundo quer saber como é que faz uma edição super profissional e tal, mas isso você vai aprender com o tempo. Eu aprendi isso com o tempo. Eu estou 7 anos editando podcast e até hoje eu aprendo alguma coisa, então não deixa que isso te pare, sabe? Procure pensar em assuntos que são relevantes para a sua audiência, assuntos que são relevantes para as pessoas que estão te ouvindo, possíveis dúvidas, possíveis assuntos que vão interessar a eles, e aí sim você começa a produzir conteúdo para eles de forma profissional, né? Porque você vai estar, de fato, conversando diretamente com eles. E aí, eu falo dos 5 primeiros, porque a partir daí os assuntos vão se desdobrando e eles mesmos vão começar a falar. Né? Tipo, concordo. Tem uma pergunta aqui do Erlan. Upload de podcast no YouTube é uma vitrine melhor ou é trair o movimento? Eu tenho uma opinião sobre isso. O que tu acha? Tu responde primeiro ou eu respondo? Não, pode responder. Não, eu acho, assim, que quando a gente fala para alguém ouvir o nosso podcast, a gente sempre deve direcionar, seja para o nosso site, com o player embedado, incorporado, ou para os agregadores. Eu acho que o podcast, ele é essa mídia para ser ouvido simultaneamente, enquanto a gente faz outras coisas. Então, eu acho que, número 1, agregadores. Mas, ao colocar no YouTube, eu acho que tu acaba atraindo uma nova audiência, né? As pessoas te encontram e tem as pessoas que ainda não ouvem podcast. Então, tu pode ajudar elas na transição. Então, eu acho que é válido. E tu? Sim, não, eu acho que é válido. O que muita gente dentro do mercado profissional acaba fazendo e que eu tenho visto que é uma tendência é isso aqui que a gente está fazendo. Faz uma live no YouTube, coloca lá para as pessoas e depois
dar aquilo em formato de podcast. Porém, aqui eu vou botar um detalhe, porque o meu lado editor não deixa eu falar que é só jogar lá e pronto. Dá um carinho no negócio, sabe? Dá uma edição, faz uma ediçãozinha, não só joga, não deixa com que seu podcast seja um repositório de áudios das suas lives. Dá uma ediçãozinha, pelo menos o início e o fim ali, coloca uma vinheta, uma musiquinha de fundo, faça isso. Eu não tenho problema em colocar podcast no YouTube, até um dos clientes que eu tenho, ele coloca no YouTube, sem problema nenhum, não acho que se atraiu o movimento de forma alguma, mas ele também precisa estar disponível primeiro em agregadores, né? Senão acaba... Aí eu vou entrar em outra polêmica aqui, que é se é ou não podcast, mas enfim, isso aí eu deixo para outras pessoas discutirem. Eu vou usar essa polêmica, hashtag polêmica. Pois, será que é podcast? Não, melhor não falar sobre isso. E uma coisa que eu acho que é legal, assim, a gente falar, ainda voltando, né, dos profissionais autônomos, das empresas, é o reaproveitamento do conteúdo. Acho que essa é uma coisa bem legal para todo mundo estar atento. Porque, por exemplo, pense, né, vocês querem ganhar notoriedade, uma reputação, uma autoridade em algum assunto. Vocês podem ter esse podcast, vocês podem fazer pequenos audiogramas do podcast. Tem um site que se chama Headliner. Os audiogramas são aquelas imagens com trechinhos. Vocês podem transformar aquele podcast em 1, 2, 3 postagens de blog, faça otimizado para SEO, né, usando ali algumas palavras-chave mais para facilitar ser encontrado no Google. Daqui a pouco, sei lá, enfim, dá para pegar aquilo e transformar em várias mini coisas, e aí vocês vão estar o conteúdo de vocês espalhado, assim, em várias mídias. Eu acho que isso é uma coisa bem legal, né, Gabriel? Sim, é o que muita gente faz. Eu falei do Pedro Superti, né, que ele fala de marketing e tal. Ele grava, basicamente, é isso aí que você falou. Ele grava um podcast com alguma pessoa, pega pequenos trechos e coloca no Instagram, pega algum trecho, transforma em um e-mail marketing, transforma em uma postagem de blog. Eu acho que assim a gente acaba... eu acho que é a maneira correta de você otimizar tempo em produção de conteúdo, e não só fazer uma vez só e reproduzir da mesma forma para todos os locais. Eu acho que assim, é uma maneira muito boa de um profissional se posicionar no mercado, porque você consegue fazer a chamada nesse pequeno áudio, no audiograma lá do Instagram, por exemplo. Quer ouvir o programa completo? Tem lá nos agregadores, tem no Spotify, tem nos outros locais para você ver, tem no YouTube também. Então, acho que enquanto mais lugares você tiver e quanto menos trabalho você vai acabar tendo, melhor, né? E, por exemplo, assim, um profissional, né, alguém que já é um profissional em alguma área, mas não tem o equipamento ainda, assim, eu sou a favor que, se você não tem o equipamento, não deixa a falta de equipamento te parar, né? Então, eu acho que, não sei se tu concorda, eu acho que é válido, se a pessoa quiser começar com o microfone do celular, né, no início, depois, quando tem certeza, compra o microfone. Eu acho que isso é totalmente válido, né? Muita gente tem medo, né? É super válido e, assim... O microfone do seu celular é muito melhor do que o microfone do notebook, por exemplo. Então, mas tem comparação. Então, quando eu gravo algum vídeo, eu uso sempre o microfone do celular para captar o áudio. Isso. Nossa, ele é muito bom, funciona perfeitamente, não deixa que a falta de equipamento te pare. Eu fiz um webinar esses dias fazendo um podcast 100% com o celular. Só o celular, eu não abri o desktop para mexer no celular, para mexer no podcast. Eu fiz ele 100% pelo celular. Tanto a gravação, edição, publicação, divulgação, tudo ele foi pelo celular. E, assim, não deixe que isso te pare. É isso aí. E acho que uma dica final, além dessa que eu dei, de que não deixa a falta de equipamento parar, sabe? Deixar que você deixe de produzir um determinado conteúdo porque você acha que não tem o equipamento certo, é o de você fazer com paixão, sabe? Eu acho que o podcast, ele permite que você tenha um tempo necessário para você poder falar sobre aquilo que você quer fazer, sobre o conteúdo que você gosta, sobre as coisas que você gosta. Então, faça porque você ama, sabe? Não faça... Uma vez, esses dias eu vi as pessoas falando sobre qual que é o assunto que está bombando no momento para fazer um podcast. E, cara, sinceramente, eu posso te falar, você pode fazer, talvez dê alguns acessos para você, mas depois de um tempo você não vai conseguir sustentar aquilo por muito tempo. Quem é de mentira, a gente acaba pegando com o tempo, a gente percebe que a pessoa não está gostando daquilo. Então, faça com paixão, faça com carinho, cuide bem do seu podcast. e é isso, sabe? Não deixa que isso possa te parar de forma nenhuma. Concordo plenamente. Eu acho que, assim, o segredo é investir no conteúdo relevante, daquilo que tu tem uma certa expertise, e o resto vai vir como uma consequência, né? Provavelmente. Sim, total.
Quero seguir aqui para os encerramentos, Gabriel. Então, eu vou fazer aqui Primeiro, vou só dar um recadinho para o pessoal. Quem tiver curiosidade, conheça o Spreaker, procure o site do Spreaker, mas mais do que isso, o Spreaker tem um e-book sobre como fazer um podcast e tem uma minissérie de vídeos no YouTube. Então, vão lá no Google, Spreaker Podcast, e-book no YouTube e procurem as coisas. E, Gabriel, como é que as pessoas podem te encontrar, então, na internet? Olha, eu estou em todas as redes sociais com esse arroba aqui que você está vendo, arroba Gabriel Tuller. Eu estou diariamente lá no Instagram respondendo as perguntas de quem quer produzir podcast de forma profissional. E eu estou fazendo uma série de lives essa semana, um desafio de podcast em 7 dias. Hoje eu vou falar sobre divulgação, a gente fala um pouquinho sobre o que eu falei aqui. Então são 7 dias, vai até domingo. Então se você não tiver nada para fazer nessa sexta-noite, apareça lá no meu Instagram, vai ficar gravado para as pessoas também que quiserem ver. Então é isso. Muito obrigado a Campus Party pela possibilidade, pela oportunidade que a gente teve aqui. Eu sou apaixonado por podcast, então a ABPod e a Campus Party estão de parabéns por poder proporcionar essa nossa, esse nosso bate-papo sobre podcast, que é uma mídia que eu acho que é de paixão, é de coisas que a gente ama, e eu falaria aqui por mais um tempão, se deixasse. Eu também. Obrigada, Gabriel, por estar aqui comigo, e obrigada, Campus Party, e obrigada, ABPod, por esse convite. Adorei esse papo, e até a próxima. Excelente, gente. Obrigado.